Oi pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, espero que usando máscara, evitando aglomerações. Então, pessoal dos segundos anos, vou aqui trazer algumas correções que eu vi que foram erros gerais que apareceram nos trabalhos na atividade de vocês, aquela da leitura, certo? E resposta das questões do texto que eu passei. Era um texto de 7 páginas, então, né? Sobre a ocupação das populações nativas da América antes da chegada dos europeus aqui, certo? Então é para ler todas as páginas para entender esse conteúdo, porque vocês não vão ter a minha explicação presencial, certo? Então, e história a gente lê e escreve. Então, o trabalho de atividade de leitura e escrita a gente vai ter ao longo de todo esse ano letivo mesmo à distância, certo? A gente tem que usar da leitura para entender história. Daí a primeira questão que vocês tinham, depois de ler a primeira página lá sobre a diversidade dos povos, e era para ler tudo, não era só para localizar as questões e sair respondendo rapidamente, certo? Para isso eu tenho tentado deixar um bom tempo para vocês responderem as questões, eu deixei 2 semanas para não sobrecarregar vocês com todas as atividades que vocês têm. Então, a primeira atividade vocês tinham que olhar esses 2 mapas. E aí, a partir desses 2 mapas, comparar eles, certo? Então, comparar como é que era essa ocupação do espaço da América pela população indígena antes da chegada dos europeus e atualmente, no século XX, final do século XX, então. E aí, o que é importante? Quando vocês vão dizer lá, primeiro tem que comparar. Ou seja, uma comparação é sempre entre uma ou mais coisas, certo? Eu não consigo comparar essa mão com ela mesma. Eu comparo com a outra mão, certo? Tem uma que tá mais ressecada que a outra, se vocês olharem de perto. De tanto álcool gel e de tanto que a gente tem que lavar a mão nesse inverno, né? Então, pessoal, o que vocês têm que comparar? Como era no século XVI e como era no século XX. Tendo que comparar, quando vocês falam do século XVI, não existiam países no século XVI. Então, todos aqueles que colocaram que parte da população indígena se localizava no sul dos Estados Unidos, e não é no atual, nem botaram, vocês escreveram nos Estados Unidos. Tá totalmente errado. Primeiro, não existia Estados Unidos naquela época. E se a gente comparar com o que é os Estados Unidos hoje, não seria todos os Estados Unidos, seria o sul só dos Estados Unidos. Quer dizer, o leste dos Estados Unidos e uma parte do sudoeste dos Estados Unidos, certo? Mas é errado dizer que existiam nos Estados Unidos ou, sei lá, no Peru, porque não existiam países no século XVI. Então, quando for falar assim, antes da existência de país, não existia um país nem na Europa, tá? Vocês têm que colocar a localização geográfica de qual região do mundo era essa população. Ou seja, vocês teriam que ter colocado a parte oeste, leste, sul, norte da América do Sul, da América Central, da América do Norte. Certo? Lembrando, sul, norte, oeste, sul, norte, leste, oeste, certo? Então, olhem, procurem na internet uma roda dos ventos e sigam ela se vocês não sabem o que é sul, norte, leste, oeste. Sul, norte, leste, oeste, certo? Leste é onde o sol nasce, gente. Oeste é onde ele se põe, certo? E aí, aqui tinha legenda, o roxinho é onde tinha mais de 100 habitantes a cada 100 km quadrados. Então, as partes roxas é onde mais tinha. Daí, para as partes roxas, vocês teriam que dizer, no século XVI, a maioria da população indígena se concentrava em tais e tais regiões da América, usando essas localizações que eu expliquei, certo? E olhando no mapa, que regiões são essas que estão em roxo. Para o século XX é a mesma coisa, é o mesmo roxo, certo? Daria para pegar o roxo e aqui essa cor de terra, que não sei que cor é essa, esse laranja mais forte também. E aí,
Olhem, no roxo tem só 3 países, para ver como a população indígena foi dizimada, né? Por esse processo de ocupação de espaço pelo homem branco, né? Então, tem-se uma dívida histórica aí, né? Com a população nativa. E tem um paizinho muito pequenininho aqui, ó, do lado da Guatemala, que se chama El Salvador. Que, no geral, vocês esqueceram El Salvador. Todo mundo esqueceu. Gente, ele é pequeno, mas ele existe, certo? É uma nação independente. As outras questões que vocês tinham que responder, vocês tinham que ler esse texto e responder as questões. E aí, pessoal, uma coisa muito importante. Quando é questões assim de interpretação de texto, como é que vocês fazem essa atividade? Vocês leem o texto, entendem ele. Se for preciso, lê 2 vezes o texto. Se for preciso, lê sublinhando o texto. Inclusive, eu mandei arquivo PDF, dá para sublinhar PDF, certo? Tem uma possibilidade ali de no PDF vocês conseguirem sublinhar o próprio arquivo em PDF. Façam anotações, façam um resumo do texto, entendam o texto e depois respondam a pergunta. Quem sabe assim não teria tido tantos erros como teve. Por quê? Sobre o que era o texto, gente. Olha o título. Aí a gente começa lendo como? A gente começa lendo pelo título. É diversidade entre indígenas. E aí ele faz uma breve introduçãozinha dizendo que na região do atual Brasil, quando os europeus chegaram aqui, tinha uma diversidade de populações nativas, indígenas, muito grande. E ele vai falar dessas populações indígenas, ou seja, é um texto sobre as populações nativas do que hoje é o Brasil. Sobre os indígenas, não é um texto sobre os portugueses, certo? E muita gente respondeu como se fosse um texto sobre o olhar do português. E aí vocês cometem um erro histórico que é seríssimo quando a gente entende história, que é o eurocentrismo. Vocês tentaram pensar as populações nativas daqui, as populações que viviam aqui muito bem, obrigado, antes dos europeus chegarem, a partir dos europeus. Não é isso. O texto está falando dos indígenas, certo? E aí ele fala que existe uma diversidade linguística, uma diversidade indígena que pode ser tanto biológica, ou seja, características físicas diferentes, linguística, ou seja, uma série de línguas, idiomas entre essas populações nativas, e de costumes, ou seja, costumes muito diferentes. E aí aqui ele fala da biologia, aqui das línguas e aqui dos costumes. Entendendo isso, que vocês responderiam as 2 perguntas aqui, certo? Então, todo mundo que respondeu pelo olhar europeu, que foi a maioria, tá errado. Então, o que vocês podem fazer agora? Releiam esse texto, pensando nisso, para tentar responder. Tem dúvida? Manda a dúvida. Não precisa nem mandar individual, manda aqui na parte de comentários da atividade, que aí outros colegas de vocês já vêm. E aí uma dúvida de um pode ser de todo mundo, já ajuda todo mundo, ajuda geral, gente. Vamos ajudar geral, vamos se ajudar. A gente tá no meio de uma pandemia, a gente tem que se ajudar, certo? E aí as outras 2 questões, tinha essa aqui que era uma pesquisa da internet, que no livro pedia para ser em grupo, mas como não tem como a gente fazer atividade em grupo, eu até gostaria muito, mas acho que não tem como. Se vocês acharem uma maneira de pensar em fazer atividade em grupo, escrevam aí nos comentários, aqui embaixo nos comentários, pra gente pensar formas de fazer atividade em grupo, seria muito legal. Então, vocês teriam que fazer uma pesquisa sobre Machu Picchu, que é essa cidade, as ruínas de uma cidade inca, certo? Essa, no geral, vocês foram bem. O que pode melhorar nela? Fazer menos um resumo das textos que vocês leram na internet, nas pesquisas de internet, e mais ler essas páginas que vocês fizeram a pesquisa, lê elas, entende e escreve com as palavras de vocês, e sempre em forma de texto e não de tópicos, né, gente? Esse também foi um erro que vários cometeram, e isso é pra vida em história. Escrever em forma de texto e não de tópicos. Por último, essa atividade vocês tinham que ver em que parte da América, se era América do Sul, Central ou do Norte, que se localizava cada um dos povos e listar, ou seja, escrever ali. Identifique no mapa os povos que viviam na América do Sul, 2 pontos, e aí vocês iam descrever todos que estavam aqui. Quais foram os erros dessa questão? Muitos de vocês esqueceram algum povo. Então, olhem tudo com cuidado, olhem o mapa com cuidado. Façam com calma.
certo? Com pressa vocês vão acabar demorando mais ainda, ou vão ter que refazer as atividades. Então, olhem todos para ver se não falta nada. E também tem 2 povos que se localizavam em 2 partes do continente. Qual era? Por exemplo, aqui, ó. Os Chibixas. Estão vendo? Que é esse rosinha. Eles têm uma parte na América do Sul, que é aqui, e uma parte na América Central. Certo? Então, vocês teriam que colocar eles quando preenchesse a América do Sul e a América Central. Porque naquela época não tinha essa divisão, né? E mesmo se tivesse, daqui a pouco um povo, até um país, pode ocupar mais de uma região. Então, os astecas também eram um povo que estava em 2 partes da América, tanto na América Central quanto do Norte. Então, vocês podem revisar todas as questões de vocês, pensando nisso, se tem alguma correção para fazer nesse sentido. Espero que tenha ajudado. Se continuaram com dúvidas, se vocês têm sugestões de como melhorar os nossos vídeos, as nossas aulas nesse formato, escreve aí nos comentários ou manda lá no grupo. Então, pessoal, vamos se ajudar, gente, e se cuidem. Se puderem, fiquem em casa. Abraço!